Em 1979, 8 pessoas de 2 famílias escaparam da Alemanha Oriental, cruzando a fronteira para a Alemanha Ocidental à noite em um balão de ar quente feito em casa. Peter Strelzik, eletricista e ex-mecânico da Força Aérea da Alemanha Oriental, e Günther Wetzel, pedreiro de profissão, amigos há 4 anos, compartilhavam o desejo de fugir do país comunista e começaram a discutir maneiras de cruzar a fronteira, pesquisando sobre balões. O plano deles era escapar com suas esposas e um total de 4 filhos. Na primeira tentativa, não conseguiram inflar o balão porque o material era muito poroso e vazava ar excessivamente. Para não chamar atenção com o tecido descartado, Strelzik consumiu o material queimando-o aos poucos em sua fornalha durante várias semanas. Na segunda tentativa de produzir o balão, o novo tecido tafetá reteve o ar, mas o queimador da gôndola não era potente o suficiente para criar o calor necessário para a sustentação. A dupla continuou experimentando por meses, testando diferentes misturas de combustível. Wetzel decidiu abandonar o projeto, pensado em criar um pequeno avião ou planador, mas Strelzik continuou tentando aprimorar o queimador até que descobriu uma nova configuração que produzia uma chama de 12 metros de comprimento. Então, decidiu tentar uma fuga. Em 3 de julho de 1979, as condições de vento eram favoráveis. Toda a família Strelzik decolou de uma clareira na floresta a 1h30 da manhã e subiu a uma altitude de 2.000 metros, de acordo com um altímetro que Strelzik havia construído. Um vento fraco os empurrava em direção à fronteira. O balão, então, entrou nas nuvens e o vapor de água atmosférico condensou-se sobre ele, adicionando peso e causando uma descida prematura. A família pousou em segurança a aproximadamente 180 metros da fronteira, ainda na Alemanha Oriental, na borda da zona fronteiriça, fortemente minada. O grupo passou 9 horas a sair cuidadosamente da zona fronteiriça para evitar a detecção e caminharam um total de 14 quilômetros de volta ao carro e aos equipamentos de lançamento que tinham deixado para trás. O balão abandonado foi descoberto pelas autoridades mais tarde naquela manhã. Strelzik destruiu todas as provas comprometedoras e vendeu o seu carro, temendo que este o pudesse ligar à tentativa de fuga. Em 14 de agosto, a polícia secreta da Alemanha Oriental lançou um apelo para encontrar o que chamaram de autor de um crime grave. Então, sentindo que poderiam ser descobertos, decidiu, junto com seu amigo Wetzel, que a melhor hipótese era construir rapidamente o outro balão e sair daquele país o mais depressa possível. Strelzik e Wetzel decidiram dobrar o tamanho do balão. Precisavam de 1.250 metros quadrados do tecido tafetá e compraram o material em várias cores e padrões em lugares diferentes do país para não levantar suspeitas. Em 16 de setembro de 1979, confiantes em seus cálculos, constataram que as condições climáticas estavam perfeitas. As 2 famílias partiram para o local de lançamento. Pouco depois das 2 horas da manhã, eles decolaram, subiram a 2.000 metros em 9 minutos, derivando em direção à Alemanha Ocidental a 30 km por hora. O balão voou por 28 minutos, com a temperatura despencando para menos 8 graus Celsius na gôndola desprotegida, que consistia apenas em um varal de roupas. Eles foram detectados no lado da Alemanha Oriental por um vigia noturno relatando um objeto voador não identificado se dirigindo para a da fronteira e fez com que os guardas acionassem holofotes, mas o balão já estava muito alto e fora do alcance das luzes. Um erro de cálculo no projeto resultou em um tubo de combustão muito longo, fazendo com que a chama ficasse muito alta no balão, criando pressão excessiva que causou a ruptura do balão.
limitando bastante a distância que podiam percorrer. Quando o propano acabou, desceram rapidamente, pousando perto da cidade de Naila, no estado da Baviera, na Alemanha Ocidental, a apenas 10 quilômetros da fronteira. O único ferimento foi o de Wetzel, que quebrou a perna ao pousar. Uma das pistas que estavam do lado certo foi verem o uso de equipamentos agrícolas modernos e o veículo mais novo dos policiais que os encontraram em comparação com os equipamentos e veículos antigos usados na Alemanha Oriental. As famílias decidiram inicialmente estabelecer-se em Naila, onde haviam desembarcado. Wetzel trabalhava como mecânico de automóveis e Strelzik abriu uma oficina de conserto de TVs. Devido à pressão de espiões da polícia da Alemanha comunista, os Strelzik mudaram-se para a Suíça em 1985. Após a reunificação alemã, em 1990, eles retornaram à sua antiga casa em sua cidade natal. Os Wetzel permaneceram na Baviera. Strelzik morreu em 2017, aos 74 anos, e o balão foi colocado em exposição permanente em um museu em Regensburg. E aí, você faria o mesmo que eles? O que achou dessa história? Deixe aí nos comentários.